Gênesis 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou à sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde o que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E as bênçãos do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa no campo. E deixou tudo que tinha nas mãos de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tão mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ele cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugiu para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhe, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu estava à minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor venha à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Venham a mim o senhor hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe a graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José, todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhum coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Essa palavra aqui vai nos levar, a alguns pontos necessários da nossa vida. Uma delas, que o temor que José tinha a Deus, fez com que ele não se deitasse com uma mulher casada, sabendo ele que era errado,
Então, aqui ele nesse ponto aqui, no versículo 9, ele fala: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Porquanto tu és mulher, como pois faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele poderia falar eu pecaria contra o meu Senhor, né? Não, mas ele tá dando o quê? A honra a Deus. Então, o temor que José tinha a Deus era muito grande. Por isso que Deus olhava para José e ele era especial de alguma forma. Ele tinha algo diferente entre ele e os irmãos dele. Tanto que ele passou por tantas lutas, né? Até chegar aqui. E aqui outra parte que ele fala assim: e ela pegou sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela, fugiu e saiu para fora. Então eu vejo assim, fugir da aparência do mal, fugir das coisas que fazem você pecar, porque se ele continuasse ali, ele sendo um homem, ele iria pecar. Mas o temor dele era tão grande para com Deus, era tão grande o temor com Deus, que ele fugiu, sumiu e não quis saber. Largou ela, já que ela estava segurando as vestes dele, arrancou, tirou do corpo e saiu correndo. E eu vejo assim, o temor a Deus, quando a gente teme ao Senhor, né? A gente foge das coisas que vai entristecer o coração de Deus. A qualquer coisa que você for fazer, até uma mentira. Você sabe que a mentira, o pai da mentira é Satanás. Então, automaticamente, se o pai da mentira é Satanás, Deus não vai se agradar se você mentir. Deus não vai se agradar se você fazer alguma coisa de errado. Então, quando nós temos esse temor, nós fugimos da aparência do mal, fugimos das coisas erradas, né? E aqui ele fala aqui, né, que ele pegou e foi honrado, né? E tanto que está dizendo no 28, o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos dos carcereiros. Por mais que ele estivesse lá dentro da prisão, né? Quando ele foi vendido pelos irmãos, ele entrou lá no palácio, ele começou a governar o palácio. Depois dali, ele foi para o cárcere e lá ele continuou a governar com os presos. Então eu vejo assim, Deus, ele honrando José pela simples atitude que ele teve de obedecer a palavra de Deus, em obedecer, em ter temor, em não querer entristecer a Deus. E por mais que ele pudesse até querer ter ficado com essa mulher, né? Porque a palavra de Deus diz aqui que ele era formoso, né? Na aparência, ele era, né? José era muito bonito, né? José, ó, no versículo 6 fala aqui, ó. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Então ele era um homem, né, que chamava muita atenção. E mesmo assim ele não deixou que nada tirasse o foco dele do temor, a obediência a Deus. Então a obediência é muito importante na nossa vida, porque nós vemos aqui que quando José obedeceu, quando ele fugiu da aparência do mal, Deus honrou ele, né? E não é diferente nos nossos dias. Nos nossos dias também, se nós honrarmos a Deus, andar o mais correto possível, fugir da aparência do mal, fugir das coisas que te leva a pecar, ou que te leva a blasfemar, ou fazer qualquer coisa que entristeça o coração do nosso Pai, ele nos honra, ele nos abençoa, né? Assim como ele fez com José. Então que essa palavra vai ao encontro do seu coração e que você possa refletir nessa palavra e que venha trazer temor, mais temor, porque nos nossos dias de hoje nós precisamos ter mais temor para a gente alcançar a santificação. Porque a palavra de Deus diz que sem a santificação não veremos ao Pai. Então nós necessitamos de ser mais humilde, entregar mais ao Senhor e obedecer. O Senhor ele tem falado sobre obediência, sobre reverenciar Ele, ouvir a voz dEle, e que nós possamos ouvir a voz de Deus e parar de entristecer o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida
tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei o horário que você tá vendo, mas que essa palavra possa ir ao seu encontro. Beijo, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.